Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade ainda vivia o trauma de um número imenso de perdas humanas, mas não somente isso. O Holocausto, a descoberta de uma imensa crueldade que até o momento não era inédita, mas que emergiu de uma maneira inusitada depois da Segunda Guerra Mundial, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é preciso entender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ela reflete esse trauma e ela parte, inclusive, de uma constatação não apenas de 6 milhões de mortos no Holocausto judeu, mas de 60 milhões de pessoas que tiveram que se deslocar durante a guerra em função do conflito. No entanto, a forma dela é a forma de uma declaração. Isso significa que ela não vincula os Estados não são obrigados a cumprir. Ela é uma referência enorme, uma referência muito importante. Elle m'a mouru, vous tout reconstruit, elle a dû faire, oui, tout est la guerre, oui. Aujourd'hui, elle a dû faire, oui, tout est la guerre, oui. Et l'amour aussi. Eu sou Abel Martini, tenho 28 anos, tenho 2 filhos, eu sou do Haiti, sou solteira. Minha profissão é cabeleireira. Depois do terremoto, eu fui na República Dominicana. O terremoto passou dia 12 de outubro. Eu fui dia 13 na República Dominicana. Depois eu venho para cá, no Brasil. E entro direito na Casa do Migrante, no Acre. Lá tem uma casa que recebe as pessoas. Tem muitas pessoas do Haiti, mas na minha família eu sozinha. Eu estou aqui no São Paulo há 1 ano e 7 meses. Aqui, agora eu estou trabalhando de babá. A Casa do Migrante surgiu nos anos 70, em primeiro lugar para os imigrantes brasileiros que vinham do Nordeste para a cidade de São Paulo. Em seguida, começou a acolher os que fugiam das ditaduras da América Latina. Depois vieram também vietnamitas, coreanos que foram acolhidos. Começaram bolivianos, paraguaios, chilenos, depois presença africana e aí o ano passado começou a migração haitiana. Então, realmente, é uma casa que, se olha os dados do ano passado, acolheu 67 nacionalidades. Nós fazemos assim, refugiados e imigrantes acolhemos na casa. A parte de documentação, preparamos toda a papelada para levar na Polícia Federal. Agendamos na polícia e vai lá para se regularizar. Nós acompanhamos imigrantes e a Caritas acompanha os refugiados. Tem esta divisão de tarefa. Essa questão em relação à diferenciação sobre asilo e refúgio é uma questão muito específica da América Latina. É decorrente do período que a América Latina viveu ditaduras militares em quase todos os países. O termo asilo acabou sendo destinado a uma decisão do Poder Judiciário, uma decisão discricionária individual, aqui na América Latina, e o termo refúgio é o que no mundo se entende por refúgio ou por asilo, ou seja, uma cláusula internacional de proteção a indivíduos que são perseguidos ou que têm um temor de perseguição decorrente de alguma associação social, seja religiosa, seja por opinião política, seja por nacionalidade. Então, quando nós temos na Declaração Universal de Direitos Humanos a palavra asilo, ela não significa o que na América Latina essa mesma palavra traz, que é o asilo político como uma decisão individual dada pelo executivo de um país. A palavra asilo ela é mais abrangente fora do contexto latino-americano. Então, quando se fala em asilo no mundo, se fala em refúgio. E o refúgio é algo cotidiano, é um processo importante do ponto de vista internacional. Segundo a ONU, nós temos mais de 45 milhões de refugiados no mundo.
E esse refúgio se dá pelas mais variadas razões, enquanto o asilo é algo excepcional, quase sempre opositores de um regime político que são acolhidos no território de outro país. Uma pessoa que solicita refúgio, um refugiado, é aquele que se sente perseguido no seu país de origem. Perseguido no quê? Em questões de políticas, em questões religiosas, de racismo, de pertencer a um grupo social. E ele se sente sua vida ameaçada por pertencer a esses grupos e ele precisa sair do seu país de origem. E o Brasil é um país que recebe solicitantes de refúgio. Eu me chamo Frei Alexander Romero e tenho 37 anos. Sou natural da Colômbia. A situação aqui no Brasil, atualmente sou refugiado. Lá na Colômbia eu trabalhava e estudava como chefe de cozinha. Tinha meu negócio próprio. São Paulo foi um pouco complicado, porque eu saí da Colômbia fugindo de ameaças de morte. Então, chego em São Paulo por coincidência da vida, porque meu pai comprou uma passagem para o Brasil. Eu cheguei aqui com passaporte e a Polícia Federal colocou um carimbo. Aí começou, tipo assim como a travessia, porque não sabia nada, absolutamente nada do refúgio, não sabia nada de asilo, não sabia nada. Nem que o Brasil tinha esse tipo de benefícios para as pessoas que solicitávamos. Um senhor me falou assim: você tem que ir onde ajudam os bolivianos, na parte do Brás. E eu fui lá. Você é a única que tem que fazer é pedir ajuda na Caritas. Bom, aí eu vou ir lá. Aí marcamos um encontro aqui com a senhora Maria. Aí eu vim e expliquei meu caso. Ela me falou: seu caso de refúgio. Eu falei: mas isso o que é? Eu não entendo nada disso aí. Não sei nada. Aí ela me explicou: você chega aqui, tem que solicitar o refúgio. Nós temos 4 programas de ação aqui para ajudar essas pessoas. Um deles é a proteção. Então, nós temos 3 advogados e ali eles dizem para elas quais são seus direitos e deveres enquanto solicitantes de refúgio e dão encaminhamento a todo o seu processo de solicitação de refúgio. Depois, a gente tem outro programa que é o de integração, que é proporcionar curso de português. A maioria não chega falando português, né? A maioria fala francês, espanhol, inglês. A língua em Haiti é crioulo. Crioulo. Na escola da francês, espanhol e inglês. Quando eu chegar aqui, eu já abro espanhol. E sempre encontro a pessoa que abre espanhol. E aí eu tentando falar espanhol, depois eu consegui falar alguma coisa português. Encaminhamentos para trabalho, basicamente é isso. Renovação de documentos, aqueles que conseguem trazer algum documento escolar, mesmo de nível universitário, encaminha para que eles vejam as possibilidades de renovar esses documentos. E o programa de saúde mental, que é justamente... A maioria também chega bastante abalado psicologicamente diante do que sofreu para ter que sair do seu país de origem, porque teve que sair e como saiu do país de origem. Apesar de ter se construído a partir de migrações internas e também internacionais, nesse momento o Brasil ainda tem um Estatuto do Estrangeiro que é da época da ditadura militar, é uma lei de 1980, ainda restringe os direitos políticos dos estrangeiros. Então nós precisamos mudar tudo isso porque o Brasil está ficando fora dessa expectativa enorme que existe em torno dele. Ele é apresentado como um país emergente, um país do futuro, que acolhe grandes eventos internacionais, mas, por enquanto, ele ainda não se dotou dos meios de acolher dignamente, de conceder direitos a esses migrantes que têm chegado recentemente no país. Tem um projeto de lei que está tramitando desde 2009, mas ainda continua tramitando e passou do Ministério do Turismo para o Ministério das Relações Exteriores. E não anda. Então temos que mudar a lei, uma lei baseada não na segurança nacional, mas uma lei baseada nos direitos humanos. Sair do seu país por vontade própria, ou em busca de um trabalho, ou em busca de uma vida melhor, é muito diferente de ser perseguido. A sensação de um refugiado sempre é de medo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá, o mundo passou por muitas mudanças. Existem até hoje pessoas que saem do país de onde nasceram devido a perseguições políticas, catástrofes naturais, como terremotos, por exemplo, ou pelo simples desejo de melhorar a sua qualidade de vida, em busca da realização dos seus sonhos. A sensação de refugiado sempre é de medo, porque você teme que essas pessoas cheguem a encontrar você, ou cheguem a saber você onde está. Porque se envolve muita coisa. Nesse caso, se envolve dinheiro, se envolve poder, se envolve situações comprometedoras na Colômbia. Então, eu prefiro sair de tudo isso. Ter meus filhos longe de sair, que eles cresçam em um país onde tenha oportunidades, tenha outro tipo de ideologia. Que não cresçam, de pronto mataram meu pai, então eu tenho que vingar meu pai. Mas bem, meu pai nos está ajudando, está trabalhando, a gente vai se dar bem e vamos trabalhar para ajudar meu pai. Eu penso isso. Sair do seu país por vontade própria, ou em busca de um trabalho, ou em busca de uma vida melhor, é muito diferente de ser perseguido. Ser perseguido por uma razão política, no caso do asilo, ou no caso do refúgio, por uma razão política, por um conflito armado, por um problema ambiental, enfim, pelas mais diversas razões, significa que eu não posso ficar no país do qual eu saí. A minha filha tem 12 anos e ela quer vir para cá no Brasil, mas não dá para voltar lá para buscar ela. Eu tenho outro filho, meu filho, Jeffrey, ele tem 8 anos, eles também querem vir para cá. Às vezes, quando eu estou na minha casa, eu sinto mais saudade deles. Quando eu estou com eles, as crianças que eu estou cuidando, eu sinto melhor. Estou trabalhando aqui, arrumo dinheiro, comprar passagem para ir para lá e trouxe meu filho aqui para morar aqui no Brasil. Eu gosto aqui, eu já consegui trabalhar bem e as pessoas brasileiras atendendo os haitianos muito bem. Existe um processo de mobilidade humana que faz parte da história do ser humano. Desde que ele existe, ele migra para os lugares onde ele tem uma vida melhor, ele busca trabalho, ele busca alimentação, ele pode eventualmente buscar a sua felicidade onde quer que seja e ele tem esse direito, o direito de migrar. Um projeto, justamente o projeto de multiculturalidade, para mostrar e contribuir a próprio São Paulo estas ações culturais. Isso aí é uma evolução da grande quantidade de imigrantes que na última década tem vindo para São Paulo. E, na verdade, eu sou boliviano, né, que nasci numa cidade do interior. Eu vim estudar no Brasil, sou médico de formação, me formei no Paraná pelo intercâmbio cultural Bolívia-Brasil. E aí foi evoluindo o tempo, acaba você se estabelecendo no Brasil, em São Paulo, e hoje eu sou um cônsul geral da Bolívia. Esta é uma festa religiosa, né? Nossa Senhora de Copacabana e Urcupinha, Nossa Senhora de Assunção. É uma festa cultural, né? Porque temos muita multiculturalidade na Bolívia, como você tem visto. E ao mesmo tempo se festeja a Semana da Pátria. A morenada é um reflexo satírico da época em que na Bolívia tentou se escravizar o afrodescendente. Então, este afrodescendente, você pode ter notado que eles mostram o peso do sofrimento do trabalho. A catraca que eles mexem justamente é os movimentos das cadeias que foram amarrados os afrodescendentes. Então, é uma forma satírica de mostrar aos espanhóis naquela época que tentaram levar, e essa é uma forma de protesto nos carnavais, na forma de ser, não assim, entendeu? Então, uma forma de resistência a este processo, porque sabemos a nossa cultura é milenar. Amar aquelas pessoas que se preocuparam com você, aqueles amigos, aquelas pessoas que acreditaram em você ao começo de sua vida. Essa é nacionalidade. Hoje em dia, eu vivi outra vez isso aqui no Brasil. Vi os amigos, vi as pessoas que acreditaram em mim, vi aquelas pessoas que deram uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de viver, uma amizade, sabe? Esse tipo de coisas é importante ressaltar.
hoje em dia, porque não em qualquer país abre os braços como o Brasil abre os braços para os estrangeiros. Se ele não tiver os seus documentos, ou seja, se ele estiver em situação migratória irregular, será mais grave ainda, porque, infelizmente, hoje a nacionalidade é um critério que define o acesso a diversos direitos. Infelizmente, para ter determinados direitos, é preciso ser nacional de um país. Então, a questão dos documentos, da regularização migratória é muito importante. Não é? Ela é muito importante para que essas pessoas possam enfrentar, pelo menos, esse elemento adicional de discriminação, que é a regularização migratória. Que nós temos o Registro Nacional do Estrangeiro. Este Registro Nacional do Estrangeiro, o RNE provisório por 2 anos, é um documento onde ele tem o direito de poder trabalhar, de poder desenvolver suas atividades, seja autônomo, pedir sua carteira de trabalho, buscar seus direitos trabalhistas e poder transitar livremente em todas as atividades. Hoje eu tenho RNE, o CPF e carteira de trabalho. Ainda são 3 anos que eu tenho aqui de estar com essa situação. Então, minha situação, o meu pensamento é ficar aqui com meus filhos. No Brasil, curiosamente, isso não é um imperativo, um impeditivo. A nacionalidade ela não é uma condição para se pedir refúgio, porque o Brasil adotou uma cláusula na Lei 9474 que permite também que apátridas peçam refúgio na medida que sejam perseguidos ou tenham fundado temor de perseguição do local de origem. Mas a nacionalidade acaba sendo o direito a ter direitos, como diria Hannah Arendt, né? A nacionalidade é que diz que um Estado tem o dever de proteger uma pessoa. O refugiado é aquele que recebe uma proteção adicional de um país que não é o seu. O apátrida está numa situação ainda mais delicada porque ele não tem um país de nacionalidade, né? Ele não tem quem seja o Estado que possa ser cobrado pela proteção dos seus direitos. Outro problema, não é suficiente dar o visto. Quando se dá o visto, não é só uma questão de papel, tem que dar as condições para a pessoa ser acolhida. Atualmente é a sociedade civil que está acolhendo os migrantes. Olhamos o caso dos haitianos. O Brasil deu o visto por razões humanitárias. O lugar onde eles possam dormir, ajudar na aprendizagem do português, se inserir na sociedade, isso falta. Então, nesse momento, a política migratória brasileira corre o perigo de ser uma política cartorial, de papel, de cartório, e não de inserção do imigrante na sociedade brasileira. E você deve ter acompanhado descendentes bolivianos de filhos que nasceram aqui. Eles têm esta ancestralidade muito profunda, e isso no mundo inteiro. Isso nas várias regiões do mundo, na Europa, a gente mostra nos Estados Unidos, aqui na própria América Latina. Enfim, eu acho que é uma manifestação, que vocês têm notado isto, como pode ficar tão enraizado e com tanto orgulho se mostra esta cultura ao mundo inteiro, assim como várias raças. Eu sou boliviano, nunca vou negar minha raça. Mas também respeito o Brasil, onde eu moro mais da metade da minha vida, né? Eu me sinto também um brasileiro. Bom, a gente tem gasolina no sangue e a gente vive disso. A gente vai desenvolvendo sempre o que aparece na mecânica para competições. A equipe tem o nosso sobrenome, que seria Arias Competições. E a gente tem, competindo mesmo, temos 7 carros. Hoje seria a 8ª etapa do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos. E a gente está participando dessa corrida com 4 carros. E ganhamos a primeira bateria. Agora vem a segunda bateria, que o grid inverte.
Meu nome é Fabiano Arias, sou boliviano e tenho 54 anos. Eu cheguei aqui em 1982, cheguei uns 21, 22 anos, mais ou menos. E começamos a trabalhar com mecânica, que a gente sempre gostou de mecânica. Eu vim da cidade de Corumbá, peguei o trem da morte, chamado trem da morte, que vinha Corumbá direto até São Paulo, que seria a Estação da Luz, a antiga Estação da Luz. Eu cheguei, eu já tinha um irmão que trabalhava aqui, eu, graças a Deus, tinha esse irmão. Aí ele me apresentou onde ele trabalhava. Aí eu comecei a trabalhar como ajudante. Eu fui aprimorando, como eu já tinha estudado mecânica, e foi muito difícil para mim. Então há uma diferença enorme do migrante, porque o migrante, muitas vezes, ele sai do seu país e pretende voltar. Alguns, infelizmente, nunca conseguem voltar para o seu país de origem, ou outros, felizmente, gostam do lugar para o qual eles foram, se instalaram, criaram, muitas vezes lançam raízes, têm família, trabalham, uma história e ficam no país. Mas a migração, por natureza, ela é móvel. Eu posso ir e voltar. Isso aconteceu com muitos brasileiros nos últimos anos. Nós tivemos uma diáspora de mais de 3 milhões de brasileiros no exterior, segundo o Ministério das Relações Exteriores, e muitos deles já estão retornando. A gente vence mostrando o trabalho, mostrando a raça que nós temos e orgulho da nossa música, da nossa terra. Seria isso para mim, o boliviano que eu sou. Olha, a gente vem aqui talvez com o dinheiro da passagem, né, para chegar aqui. Aí a gente começa do zero. A gente, lógico que alguns parentes que ajudam quando temos, né? E quando não tem, aí que fica mais difícil. Agora que eu tive essa oportunidade, aproveitei. E eu trabalhei bastante, e a gente trabalha em família. Então a gente fez uma oficina, temos uma oficina grande, só em competições. E eu acho que isso que me orgulha, que um boliviano faça tudo isso aqui no Brasil, que é um país muito competitivo, que muito profissional, que se forma lá fora e vem trabalhar também aqui. Valeu. Ter um patamar legal, com diviso, onde se veja o imigrante, o refugiado como um ser humano, como uma pessoa, acho que isso é fundamental. Então, acho que é a partir daí que podemos criar mecanismos de acolhida, de proteção, de integração dos imigrantes a nível mundial. A gente, por preservar a vida, perde essa liberdade de ter uma família perto, de ter aquelas coisas que a gente ama. A gente começa a ser como a parte da família dessas pessoas. Então elas vêm relatar coisas pra gente que ela relataria pra alguém da família, para um irmão, pra mãe. E aí você, às vezes vê que você se vê limitado enquanto ser humano de poder ajudar aquela pessoa. Porque no caso dos solicitantes de refúgio, dos refugiados, a angústia maior que eles têm é de não poder voltar para o país. Essas pessoas não queriam sair do país. E uma colombiana também comentava assim: puxa, quando você chega num país diferente e você vive nesse país contra a sua vontade, todo tipo de acolhimento faz diferença. Então, ao invés de eu receber um mapa para chegar até a Polícia Federal, quando alguém me pegou pela mão e foi comigo, isso fez toda a diferença. São Paulo te dá muitas oportunidades, só que tem que saber aproveitar todas essas oportunidades. Eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. E eu abracei e, graças a Deus, eu estou vencendo na vida. Procurar recebê-lo como um irmão, procurar recebê-lo como um ser humano, né? Que apesar de qualquer diferença cultural, linguística, de compreensão, de comportamento,
Um nacional e um estrangeiro não tem nenhuma diferença na sua essência. Fred, Abel e Arias vieram para o Brasil, uns por escolha, outros por necessidade. Mas em comum, o que eles têm é a busca de uma vida melhor. Eles e todos nós temos este direito, o direito de ser feliz.